cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Olá, começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre o desastre socioambiental ocorrido no Vale do Itajaí em novembro de 2008. Este evento arrasou com muitos bairros em Blumenau e deixou muitas famílias em total situação de desamparo material e moral. O desastre socioambiental ocorrido há 2 anos no Vale do Itajaí deixou muitas feridas expostas. As ações governamentais que poderiam melhorar a saúde ambiental de Blumenau e cidades da região são paliativas. E mais uma vez as pessoas ficam apreensivas e inseguras com as variações climáticas. E o que pode acontecer a quem mora em morros ou nas proximidades? Diante da falta de uma política de prevenção a desastre ambiental, a pergunta que fica é: e se voltar a chover forte e em grande intensidade? Para tentar responder essas questões e debater o assunto, as nossas convidadas de hoje são as professoras do Departamento de Serviço Social da FURB, Rúbia dos Santos, doutoranda em Sociologia Política, e Jaqueline Samagaia, doutora em Geografia. Mas antes de começarmos a conversa, vamos acompanhar uma reportagem de Léo Lapis sobre os abrigos em Blumenau. 2 anos se passaram desde o desastre de novembro de 2008, que matou pelo menos 135 pessoas e deixou 78 mil desabrigados em todo o estado, principalmente devido a deslizamentos de terra. 2 anos se passaram e ainda hoje, centenas de famílias vivem em abrigos improvisados oferecidos pela Prefeitura Municipal, usando cozinhas e banheiros coletivos, convivendo com sujeira e falta de privacidade. Os condomínios construídos através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e que serão pagos em prestações pelas próprias famílias atingidas pelo desastre, começaram a ser concluídos em outubro, após um longo e lento processo. 2 anos. A sociedade e poder público catarinense estão preparados para um novo desastre socioambiental? Aprendemos como comunidade ou fechamos novamente os olhos para os velhos erros? Vamos iniciar a nossa conversa com a professora Jaqueline. O evento de novembro de 2008 atingiu diretamente quase toda a população da região do Vale do Itajaí, mas a situação mais precária fica com aquelas famílias de baixa renda, que elas ficam em situação até vulnerável. Como professora, obrigado inicialmente por vir aqui no Cidadania a gente discutir essas questões. Essas famílias, famílias de trabalhadores que acabam indo para os abrigos, e a gente pensa que pode de novo ocorrer um evento como esse de 2008 aqui na região. Qual que é a situação, o que se fez, o que não fez, o que deveria ser feito? Então, eu vejo que essas famílias, eu acompanho grande parte dessas comunidades através de um programa de assessoria e capacitação comunitária aqui na FURB, do Departamento de Serviço Social, atuei com a professora Rúbia, que também está aqui. E a gente percebe que continua essa fragilidade que era anterior ao desastre, que é uma fragilidade em termos de habitação, de condição socioeconômica e, portanto, de ocupação de terrenos ilegais. Nós mapeamos essa situação em 47 áreas hoje no município. Não é exatamente, quer dizer, não se limita a essas 47 áreas, mas é mais ou menos um panorama do que está ocorrendo, Então, acompanhando algumas dessas áreas, em torno de 5, 6 que a gente tem mais proximidade, a gente percebe que eles estão poucos preparados para um próximo desastre. Alguns estão no abrigo, alguns continuaram na área e refizeram suas casas sem ter muito concretamente uma resposta do poder público se aquela área é de alto risco, de médio risco. E outras, então ocuparam uma outra área, saíram da área onde foram atingidos, porque foram duramente atingidos, e ocuparam uma outra área, que é o movimento dos atingidos pelo desastre. Então, eu acho que tudo isso ainda está numa efervescência, assim, Tem algumas respostas da administração pública,
E com relação aos projetos habitacionais, que estão agora, 2 anos depois, estão se configurando, né? Mas acredito que ainda é muito frágil. Quero agradecer também a presença da professora Rúbia. Professora, e essas políticas, né? Que políticas são possíveis fazer, né, numa situação como essa, né? Que envolve aí um desastre socioambiental na proporção que ocorreu em Blumenau em 2008. Essas políticas, elas estão sendo feitas? O que se faz? Bom, na verdade, no momento em que antecede ao desastre, nós temos, eu estou estudando isso agora um pouco no doutorado, né? A gestão do risco que acontece em Blumenau, ela é ainda muito frágil, porque ela é fragmentada, né? Então, nós temos as diversas políticas que executam suas ações pelas diversas secretarias, mas o que nós percebemos é que existe uma grande falha no planejamento, né? Ou seja, como pensar e gerenciar esse desastre antes que ele ocorra. Então, no momento do impacto, acaba se recaindo muito a pressão toda sobre a defesa civil, né? Que junto com uma estrutura hierarquizada e militar, que é exército, bombeiros, acaba fazendo todo o atendimento. E uma política pública que acaba ficando muito sobrecarregada é a política de assistência social, né? Que acaba tendo que atender todas as famílias vítimas, tendo que fazer todo o processo de cadastramento, acompanhamento, né? Durante e pós-impacto. Então, o que nós percebemos, assim, não existe uma política específica ainda, né? A Defesa Civil está se configurando, está configurando uma política nacional, mas a nível de município que tem são essas políticas que acabam intervindo, né? E o que se percebe é realmente a falta de trabalho interdisciplinar, né? Poderia ser muito mais... as áreas poderiam estar muito mais articuladas para que esse atendimento fosse mais completo, né? Para o nosso telespectador, né, esse trabalho interdisciplinar, ele vai envolver vários setores, né? Sim. Quais os setores que a gente poderia mapear, assim, que deveriam trabalhar juntos e não estão, de fato, trabalhando juntos? Bom, eu acredito que, como em qualquer gestão de política, né, ela deve envolver não só, obviamente, a esfera governamental, a esfera não governamental, mas contar também com o apoio da população usuária, né? Eu tive recentemente participando da reunião do comitê da bacia do Rio Itajaí, né? E algumas iniciativas estão dando certo, por exemplo, em Rio do Sul, onde eles estão começando a capacitar associações de moradores para estarem preparadas para receber o desastre, ou seja, no momento do desastre, para onde é que as famílias vão, quem que vai liderar, uma organização nesse sentido, né? Então, alguns avanços a gente percebe que estão acontecendo, mas ainda são bem fragmentados, né? Sim. Professora Jaqueline, 2 anos depois, né, ocorre um desastre dessa proporção, né, não só em Blumenau, mas aqui na região, né, nas cidades próximas, e a gente ainda tem famílias nos abrigos, né? Isso é um reflexo do não preparo para esse tipo de situação, fazendo um olhar mais social? Eu diria, se a gente for falar de não preparo, né? Não preparo de quem? É comum dizer nos meios políticos que a população não estava preparada, mas como você falou inicialmente, de que forma essa população pobre, né, empobrecida, como nos últimos anos vem ocorrendo em Blumenau, né? Tem dados aí do Sistema de Gerenciamento de Dados Socioeconômico, do IPS, que pegou dados do IBGE, então de 80 a 2000, porque o 2010 agora não foi computado ainda, tem um dado que realmente a população empobreceu, né? Uma boa parte da população empobreceu. Essa população empobrecida, num país que não tem política habitacional condizente, né, que não responde a essas necessidades, está sendo esboçada essa política de habitação ultimamente, nos últimos anos, é muito recente, muito frágil ainda. Resta para eles ocuparem essas áreas que são disponíveis para a população de baixa renda, né? Porque a disputa pelo solo urbano, né, entra na lógica do mercado imobiliário. E elas, com os baixos salários, que cada vez mais baixos, não vão conseguir acessar. Enfim, eles não poderiam, eu diria, estar muito preparados, né? Porque não foi bem uma opção ocupar essas áreas, era uma das únicas opções que tinha, né? Uma das poucas opções.
Então, se você falar da administração pública em si, Sim, todas... aí a gente fala quer dizer, preparados, né, os governantes, inclusive, Sim. né? Porque as pessoas, no modo geral, elas estão Elas adaptando, poderiam, né? acho que, ser preparadas para enfrentar essa situação quando ela chega. E isso é esse plano de enchente ou da defesa civil que foi delineado em determinado momento, não sei a quantas anda hoje, porque ouvimos críticas aí dos colegas que trabalham na gestão pública de que esse plano de enfrentamento das enchentes, no último desastre, também ficou meio desarticulado, né? Também porque o desastre foi um pouco maior do que se previa e porque não estavam muito articulados. Então, acabou que ficou, né? Cada grupo, cada comunidade, meio num primeiro momento, teve que, com seus próprios recursos, se defender. Isso também é complicado. Daí eu acho que você tem razão. Eles tinham que estar mais preparados com essa possibilidade de qualquer momento isso acontecer. Por outro lado, um planejamento longo de enfrentamento dessa situação, que seria remover as pessoas da área de maior risco, né, com projetos habitacionais qualificados, ou, né, discutir com elas essa situação de risco e propor alternativas. Isso, eu acho que não só, eu diria, agora, né, é difícil a gente focar tudo nesse governo, porque esse problema é bem anterior. Mas que não vem acontecendo, nem nos governos anteriores e nem agora. Mas agora eu acho que a gente cobra um pouco mais o Estado pela tragédia em si que atingiu esse momento. Que atingiu várias cidades, né? E essas cidades, elas, as pessoas, né, principalmente aquelas que foram atingidas, elas se sentem totalmente desamparadas, né? Correr para onde, né? E aí, eu acho que, professora Rúbia, que os governos, né, tanto municipal como estadual e federal, em alguns momentos, me parece, eles ficam jogando uns com os outros, né? Você não fez, você faz, devia de fazer. Acontece mais ou menos isso? Na verdade, assim, acho que isso tudo que a gente está colocando aqui é a grande questão, né? Blumenau já convive há 150 anos com desastres, né? E eles vêm se intensificando e se aprofundando. E o que acontece que não se tem, né, uma evolução nesse sentido, né? Então, assim, na verdade, os fatores são vários, né? Que vêm desde a ocupação, né, que foi feita de forma equivocada, irregular, né? Também o modelo de desenvolvimento territorial aqui da região, né? Que acontece isso, que predomina muito uma visão mais empresarial da ocupação, não se tem preocupação com o meio ambiente mesmo, né? Então, na verdade, a gente está vivenciando realmente um processo histórico, né? E não... que deve ser levado a sério quando trata dessas questões. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos para falar, né, sobre esse evento aí de novembro de 2008. Continue aqui na FURB TV, é só um instantinho.